as situações jurídicas do homeschooling no Brasil, como estão. A gente vai falar sobre isso. Está aqui do meu lado é o Thales Alcântara de Mello, um grande advogado, amigo meu. E esse cara me ajudou muito. Esse cara não, o Dr. Thales, amigo, né, já fica mais achando que tá, tá achando que tá em casa, né? E tá mesmo. E eu quis conversar com o Thales hoje aqui, que é advogado, tem conhecimento jurídico a respeito da situação do homeschooling, para a gente tirar algumas dúvidas e cair por terra alguns mitos envolvendo o homeschooling, a questão judicial do homeschooling. Thales, bem-vindo. Eu que sou bem-vindo, né? Eu estou na casa dele, aqui em Jundiaí. Conta um pouco para nós. Primeiro, o que é homeschooling? Porque muita gente também não sabe, né? Está caindo de paraquedas e fala o que é homeschooling de fato. Bom, na verdade eu agradeço você pela entrevista. Gostaria de fazer uma menção, antes de tudo, que eu não sou o melhor advogado nessa área. Preciso reconhecer que a ANED tem feito um serviço maravilhoso em favor dos pais que hoje optaram pela educação domiciliar. Agora, respondendo a sua pergunta, simplesmente o homeschooling é a reação dos pais que simplesmente não confiam mais na educação que se dá nas escolas, seja ela no âmbito municipal, estadual, da rede pública ou da rede privada, e resolvem educar os seus filhos em casa. E basicamente, hoje no Brasil nós temos resultados muito positivos da educação domiciliar. Infelizmente, né, existe muita crítica, mas são críticas infundadas. Mas basicamente o homeschooling ele veio para tapar um buraco, uma fresa que infelizmente as escolas hoje não dão conta mais. E também tem a questão, né, Thales? Às vezes a pessoa sente ali, o pai, a mãe, sente um chamado, uma vontade de educar a criança para colher os frutos do homeschooling, só para não parecer que é só no âmbito negativo, porque não tem escola boa, o pai não encontra, não, então não tem outro jeito, vou ter que fazer homeschooling. Tem isso também. Tem. E isso é muito forte. Sim. Porque hoje tem ideologia de gênero nas escolas, essa militância toda esquerdista dentro da escola através de material didático. Sim. Isso existe. Mas tem também aqueles pais que optam pelo homeschooling, pelo resultado positivo dele. Né? E não há problema nenhum nisso. É que a gente às vezes traz o aspecto negativo, porque o homeschooling, ele estão tentando rotulá-lo, né? Nesse aspecto negativo de... Acho que não ficou boa essa resposta. Pode continuar. Na verdade, a gente traz esse aspecto negativo do homeschooling, né? Essa indignação dos pais, nós somos advogados, né? E como advogado, né, a gente recebe, na maioria das vezes, os pepinos que as pessoas nos apresentam e a gente precisa achar uma solução para isso. Mas, obviamente, que homeschooling, ele é não só um meio de satisfazer, de preencher uma lacuna que as escolas estão deixando, mas é como um meio optativo. Eu acho melhor que meu filho seja criado pelo homeschooling, educação domiciliar, e simplesmente optei por ele. Não é porque a escola X ou Y é ruim, pode ser também mas pode. Porque simplesmente é uma opção que eu quis e por ser boa eu vou fazê-la. O que está em jogo, acima disso, é a liberdade dos pais de optarem por isso. Infelizmente. Essa é uma realidade que nós estamos passando. Os pais estão sendo cerceados das suas liberdades e às vezes estão sendo coagidos pelas autoridades e às vezes por medo, não porque são incapazes, mas é por medo, eles não fazem homeschooling. Agora, a grande dúvida de muita gente é o seguinte: Thales, eu não faço homeschooling com os meus filhos porque eu tenho medo do conselho tutelar chegar na minha casa, eu tenho medo de ser processado, eu tenho medo do Ministério Público, eu tenho medo de perder a guarda dos meus filhos. Quero que você fale sobre esses 3 aspectos: medo do conselho tutelar, medo do Ministério Público, medo de perder a guarda dos filhos por um possível processo judicial. Esclareça para nós
essas 3 questões. O que é cada um dessas? Sim, vamos lá. Conselho tutelar. O Conselho Tutelar, ele é um órgão municipal responsável por zelar dos direitos da criança e do adolescente. Quando, na iminência de uma criança ou de um adolescente sofrer ou está com o risco de sofrer algum dano, seja ele um dano físico, um dano moral, um dano psíquico, um dano educacional, o Conselho Tutelar é acionado para que ele apure a situação e veja o que está acontecendo. Mas assim, o Conselho Tutelar, ele vai passar as informações, vai apurar, vai orientar, vai conversar dentro daquilo que lhe é competência, ou seja, zelar pela integridade da criança e do adolescente, naquilo que está com o ECA. Eu vou fazer um papel de advogado do diabo aqui, né? Tá, mas isso não seria o caso? A mãe e o pai que escolhem educar os filhos em casa, eles não estão tirando o direito da criança de aprender, de frequentar a escola? Não, porque o homeschooling hoje, na pior das hipóteses, ele poderia caracterizar um abandono da escola, mas o abandono intelectual jamais. Porque os pais que optam pelo homeschooling, eles estão abastecendo seus filhos com todo o conhecimento e, na maioria das vezes, melhor do que seria dentro de uma escola. Mas por que você falou homeschooling é abandono escolar e não abandono intelectual? Porque a lei fala o quê? Porque, na verdade, a alegação deles né? Vamos usar um português claro, se você tirar o seu filho da escola, você está privando ele da educação. Porque a lei é clara, fala que abandono intelectual, mas não é. É crime, não pode. É crime, não pode, e os pais podem, além de sanções como multas, podem perder a guarda de seus filhos. Mas calma, o homeschooling não acarreta tantos danos assim. Até porque tem um histórico hoje no Brasil, de até processos que foram abertos contra pais, e que você vai falar um pouquinho aqui também. Mas então, a Constituição lá fala que abandono intelectual não pode. Sim. E aí, o homeschooling seria um abandono intelectual, porque a criança é retirada da escola. A pessoa pode perguntar, por que o homeschool não é abandono intelectual? Na verdade, a gente tem que ir por partes na sua pergunta anterior. E o Conselho Tutelar, achando que está acontecendo alguma coisa que lesa a criança, na maioria das vezes ele encaminha esse caso para a vara da infância e da juventude ou para o Ministério Público. Aí sim o Ministério Público deve tomar as providências quando necessárias, jurídicas, entendeu? Hoje o Ministério Público, né, se for honesto, se não tiver comprometido em ideologias, ele não deveria nem processar, mas isso é um assunto mais para frente. Você perguntou do abandono intelectual. Abandono intelectual, a diferença de abandono intelectual e abandono escolar. São duas coisas completamente diferentes. Né? Você tirar o seu filho da escola e não dar para ele uma educação necessária, aí caracteriza uma infração. Aí sim você está tirando o seu filho da escola e não está educando ele na sua casa. Aí sim, isso pode acarretar multa e também perda da guarda dos filhos. Ok. Que também não é o caso. Não é o caso do homeschooling, porque o homeschooling ele pode tirar o filho da escola, mas homeschooling, a educação vai acontecer dentro de casa. Dentro de casa, é isso aí. Falamos então do Conselho Tutelar que pode chegar na casa da família que faz o homeschooling. Aí a família fica morrendo de medo. Ai meu Deus, e se o Conselho Tutelar vier aqui na minha casa? Ai meu Deus do céu. Não, é difícil responder isso, porque realmente as pessoas ficam nervosas e elas não estão erradas. Né? Na verdade, é a vida dos seus filhos ali. Mas, se você for uma pessoa calma, for uma pessoa tranquila, você vai explicar para o conselheiro tutelar o seguinte: olha, senhor conselheiro, a questão é muito simples. Eu não tirei o meu filho da escola para privá-lo de uma educação. Eu tirei o meu filho da escola para educá-lo em casa, porque a educação é uma primazia dos pais antes de ser uma primazia do Estado, entendeu? Então eu tirei o meu filho da escola porque constitucionalmente, através dos tratados internacionais de direitos humanos, através do Código Civil,
eu tenho a primazia de escolher o tipo de educação que eu estou dando para o meu filho. É interessante. Então, volte para o seu conselho, entendeu? Volte lá para o seu setor. Tratando com educação, né? Mas assim, aqui não está havendo abandono intelectual, porque os meus filhos estão aprendendo. Inclusive, se você realmente confia no taco da educação, mande o conselho tutelar submeter ele a uma avaliação. Eu garanto que seu filho vai ser muito melhor, vai sair muito melhor do que um aluno de escola pública. E você vai ter também ali, por isso que é importante o pai e a mãe homeschooling guardar todo o material que você aplica com seus filhos, né? Sim. Os exercícios que você faz, fazer um banco ali para que se o conselho tutelar chegar, você mostrar, olha, não está tendo abandono intelectual como a lei prevê que seja crime. Mas faça esse favor pro seu advogado, tá? Né? Porque se você for processado, você vai ter que provar pro juiz que o seu filho não está abandonado intelectualmente. Isso. E quem vai provar por você é o seu advogado. Então, o seu advogado precisa ter munos. Ele precisa saber que realmente você faz um homeschooling digno para o seu filho, porque ele vai pegar todo esse arsenal, esse material, você vai entregar na mão do juiz, vai mostrar, e às vezes, e é bem provável que o juiz submeta ao seu filho a uma avaliação psicológica, a uma avaliação didática. Então, assim, é sempre importante ter esses materiais guardados. Mas a pessoa, você falou sobre que os pais têm a primazia da educação, mas a pessoa pode falar, não, mas está escrito lá no ECA que é obrigatório matricular na escola. E na Constituição, vou jogar você no fogo, e na Constituição está dizendo que a obrigação da instrução é do Estado e da família, não coloca uma prioridade. A Constituição não coloca a primazia da família e também não coloca a primazia do Estado, mas fala Estado e família. E o ECA, que é uma lei federal, diz da obrigatoriedade da matrícula. E aí? Então, essa não é fogueira nenhuma, isso é hierarquia das normas. Acima do ECA está a Constituição, entendeu? Então, o que está no livrinho, né? Já vai dizer um presidente aí do passado. É o que está no livrinho. O que vale é a Constituição. A Constituição está acima das leis federais, então, sim, a primazia é dos pais também. E, sinceramente, na minha concepção, ela é primazia primeiramente dos pais, porque o Tratado de Direitos Humanos também vai assegurar isso. Então tá. Porque na Constituição fala Estado e família. Sim. Por que você analisa que seja, então, primazia dos pais? Porque, salvo melhor juízo, o artigo 12 da Convenção Internacional de Direitos Humanos, né, o Pacto de São José da Costa Rica, ele vai assegurar essa primazia aos pais. E o pacto, uma vez recepcionado, o Brasil é signatário desse pacto. O Brasil é signatário, então ele tem força de uma emenda constitucional. Então, ou seja, tem praticamente a força constitucional. Acima do ECA está também o pacto. O Pacto de São José da Costa Rica. Ou seja, no pacto deixa ali claro sobre a liberdade dos pais escolherem, inclusive, os meios para educar os seus filhos. Acho que vale a pena até a gente pegar a leitura dele aqui, viu? Então você vai procurando aí. Isso. Que eu vou jogar mais no fogo aqui. Pode, tá bom? Então vamos lá. Quero tirar as dúvidas de todo mundo. Primeiro, o que você falou, vamos retomar um pouquinho aqui. Não tem que ter medo do Conselho Tutelar. Gente, o Conselho Tutelar, ele está fazendo o papel dele. Recepcione bem. Você não é obrigado a receber na sua casa, óbvio que não é. Mas se oriente que se receba. E mostre, guardando então tudo que você faz com seus filhos, exercícios, mostrando, olha, não existe abandono intelectual. Eu só não coloco ele na escola lá, mas a escola dele está sendo aqui. Então, não tem problema se meu filho for submetido a um exame, por exemplo. Leve isso com naturalidade, gente. Depois, o que ele disse também, o Dr. Tales disse, o Ministério Público pode também entrar com um pedido de processo, né? Sim. Um pedido ao juiz. O juiz vai determinar se vai abrir o processo ou não, correto? Sim. Então, isso também é um processo normal. Então, não se assuste. Hoje na atual conjuntura, existe um sobrestamento do STF proibindo os processos contra essas famílias. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Sim. Mas eu estou analisando a coisa, se não houvesse o sobrestamento do ministro Barroso, Sim. do STF. Então, existe o Ministério Público
que pode abrir e pedir ao juiz que faça uma análise. Não se apavore, talvez você fique nervoso, normal. Mas isso não pode ser um bicho de 7 cabeças. E não crie isso na sua cabeça. Que vou ficar nervoso, meu Deus do céu, estão me perseguindo, eles vão tirar a minha guarda. Existe isso, perda de guarda de filho por causa de homeschool? Não, na verdade, o Ministério Público vai te processar e você vai ficar nervoso, mas é para isso que tem o advogado. Mas assim, o que você vai ser condenado? Pagar uma multa e vai ser condenado a matricular seus filhos na escola de novo, entendeu? Eu sei, é uma condenação bem cruel. Teve alguém que já perdeu guarda de filho no Brasil por causa de homeschooling? Não. O máximo foi condenado a voltar a matricular os seus filhos na escola. O que hoje não deveria ser uma realidade, visto que os processos estão sobrestados no STF. E ele, inclusive, é um sobrestamento que é de caráter de repercussão geral. Ou seja, é uma coisa que realmente é do interesse da sociedade. Então, até que se decida, não deveria ninguém ser processado. Correto. Beleza. Vamos supor que o juiz ignorou o sobrestamento, tá? Sim. O Ministério Público também. E o Conselho Tutelar não tem que preocupar com isso, porque eles têm que mesmo verificar aquela coisa. Eles não vão ficar preocupados com o sobrestamento do STF. Sim. Né? Então, vamos supor, se o juiz entrar com o processo, qual que é a atitude do casal, da família em relação a isso? O que eles têm que fazer? Na verdade, não é o juiz, o Ministério Público. O Ministério Público, entrando com o processo, né, o correto é que o seu advogado atravesse uma petição no processo e diga, né, num português mais popular, juiz, todos os processos relacionados ao homeschooling / educação domiciliar estão sobrestados, suspensos no STF, até que a decisão seja decidida. Esses processos foram sobrestados, todos estão sobrestados pelo ministro Barroso, que é o relator do processo. Então ele tem que fazer isso e o juiz tem que acatar. Ele tem que acatar porque o STF é o órgão superior no judiciário e se ele falou, os juízes de instâncias inferiores devem acatar. O juiz não acatou. E aí? Não acatou, você tem que... teríamos que partir por duas premissas. Uma é recorrer da decisão. Recorrer dizendo, olha, o juiz está... A gente deu uma pausa aqui, tocou o interfone, porque chegou a pizza. Então daqui a pouco a gente vai fazer um break para comer. Então a gente também é filho de Deus, né? Mas a gente está falando a respeito do juiz que não obedece à determinação do Supremo. Né? Ele decide prosseguir com o processo. O que esses pais têm que fazer? Sim, aí nós temos duas situações. A primeira é que tem que recorrer, né? Se o juiz não acatar a sua decisão, você recorre à instância superior, mostrando então, né, ao desembargador que, olha, está sobrestado, esse processo não pode seguir, né? E a gente espera o bom senso que haja realmente a suspensão desse processo, até por uma questão de respeito a uma decisão superior que é do STF. Tem a primeira instância e a segunda instância, entendeu? A segunda instância é o Tribunal de Justiça do seu estado, ou seja, se você entrou no estado de São Paulo, né, entrou na comarca X, né, e a comarca X, o juiz de lá resolveu que o processo tem que seguir. Certo. Tá errado, precisa ser recorrida essa decisão, então você recorre ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para que o tribunal derrube isso. Para que o Tribunal de Justiça derrube essa decisão do juiz. Essa decisão da primeira instância. Sim, mas vamos supor que o processo segue. Vai ser um processo de justiça normal, entendeu? Aonde haverá uma acusação de que você está abandonando seu filho, tirando ele da escola, havendo um abandono de escola, um abandono intelectual, e aí que, né, a gente volta naquilo que nós estávamos falando. A importância de se ter guardado em arquivo tudo aquilo que você deu para o seu filho na sua casa. Por quê? O advogado vai usar disso. Olha, não houve abandono intelectual. Está aqui. Tudo que os meninos estão estudando, aqui eles estão fazendo isso, estão dispostos a fazer algum teste. Exatamente. E os pais não educam simplesmente conforme seria uma escola, português, matemática... Formação intelectual, formação civil, não, na verdade, todo, a educação é muito mais ampla que isso. A educação, ela deve formar
na verdade, aquele aluno, aquele educando, para que ele encontre o seu fim último, que é a verdade. Sim. E isso engloba um tanto de coisa. Porque a sociedade também perdeu isso, né, Thales? Sim, com certeza. Nós vivemos hoje, infelizmente, um nível de moralidade muito baixo para a sociedade. E de intelectualidade muito baixa. Muito baixo. O Brasil está aquém, por isso é um dos últimos nessas avaliações internacionais que são feitas. Então, os pais educam, né? Os pais amam, os pais ensinam, os pais educam, os pais fazem para os seus filhos aquilo que os professores não fariam. Não estou querendo nem culpar os professores, né? Mas é que os pais, com certeza, fazem melhor porque eles se doam para os seus filhos. E se doando para os seus filhos, com certeza vai vir uma boa educação. Então, por que eu estou falando isso? Porque no processo, a probabilidade é quase de 100% do juiz requerer uma avaliação psicológica, fazer uma avaliação didática. Isso é normal, gente. Então, não se assuste com isso. Isso. E o seu filho vai se sair bem. O seu filho vai se sair bem. Não se preocupe com isso. Elas têm medo, né? Ai, meu Deus do céu, mas isso é uma afronta, né? A gente também não pode, a gente pode até não concordar com as instituições, mas eu não posso ignorá-las. Não é? Elas estão aí, gente. Exato. A gente está vivendo essa realidade do poder temporal e poder espiritual. A gente falava hoje sobre isso. Exatamente. Então, eu não posso simplesmente ignorar o Ministério Público, ignorar o Conselho Tutelar, ignorar o juiz, ignorar tudo. Falar, não tem que dar satisfação para ninguém. Não, você tem que fazer uso das coisas boas que você tem feito e mostrar ao judiciário que os seus filhos estão sendo bem educados. Sim. Por quê? Por mais que o juiz seja turrão, por mais que ele não acredite na educação domiciliar, o que ele vai fazer com você? Olha, não tá bom, matricule seu filho na escola. Essa é a condenação que você vai receber. Então, e aí você pode recorrer, tem um monte de processo em cima disso. O recurso pode correr, entendeu? Isso pode chegar até no STF também, como chegou. A gente falava no início a respeito da hierarquia das leis, né? Do ECA que está embaixo, a Constituição está em cima. Sim. E o Tratado Internacional de Direitos Humanos, né, que o Brasil é signatário, está aí no patamar da Constituição. Sim. E que no tratado, na Declaração Universal de Direitos Humanos, vai falar sobre essa primazia dos pais em educação. Exatamente. Não é isso? Artigo 26, item 3. Aos pais pertence a prioridade, repito, a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos seus filhos. Gente, isso aqui é a nossa situação jurídica atual pelo poder temporal, tá? Organização civil. Olha o que o magistério da igreja, no direito canônico, que é a lei da igreja, diz. Olha só. Só um parênteses, na verdade, se você for pesquisar no direito canônico o direito e o dever dos pais de educar os seus filhos, você se perde no número de artigos que tem lá. São muitos mesmo, muitos artigos. A doutrina da igreja, o magistério, ele é claríssimo a respeito da primazia dos pais de escolherem qual a educação e a forma de fazer isso. Escuta o que esse cano aqui do direito canônico 793, parágrafo 1º, olha só. Os pais, presta atenção, você que é católico, cristão, você precisa saber disso, para não fazer papel de bobo também. Os pais e os que fazem as suas vezes, né, têm a obrigação e gozam do direito de educar os filhos. Os pais católicos, além disso, têm o dever e o direito de escolher os meios e as instituições com que, segundo as circunstâncias dos lugares, possam providenciar melhor educação católica dos filhos. Ou seja, os pais têm o direito de escolher os meios e as instituições. Ou seja, eu posso colocar meu filho na escola que eu quiser e eu posso educá-los com os meios que eu quiser. Entendeu? Então, a lei civil hoje no Brasil diz sobre a primazia dos pais. Sim. E a lei canônica também diz. Posso acrescentar, Tilo? Por favor. Porque daí eles vão vir com aquela velha história, mas o Estado é laico. Aquela velha desonestidade intelectual que boa parte das pessoas fazem. Mas o Estado é laico, você não pode usar argumento religioso. Tudo bem, então leia o item 4 do artigo 12 do Pacto de São José da Costa Rica. Os pais, do qual o Brasil é signatário, os pais, e quando for o caso, os tutores,
tem o direito que seus filhos ou pupilos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Ou seja, a lei contempla a liberdade religiosa também. Exatamente. O Código de Direito Canônico, tanto quanto um ordenamento civil, estão em perfeita conformidade. Então tá aqui, gente. Esfregar na cara de quem quiser. Tá aqui, ó. A lei civil e a nossa lei religiosa, o Código de Direito Canônico, estão dizendo para nós, olha, vocês têm o direito de educar seus filhos. Por quê? Porque existe uma lei que ampara essas duas realidades, o poder temporal e o poder espiritual, que é uma base chamada lei natural. Essa lei natural é a voz de Deus, a inscrição que Deus fez na nossa natureza no mais profundo do nosso ser. Todo ser humano traz em si essa lei natural. Ela existe desde sempre. Desde sempre. Então, é a evidência de que Deus está em nós, assim, é o que a gente carrega na nossa carne. E a lei natural, ela é evidente, ela revela, porque filho é algo dos pais, né? O filho não é do Estado, como alguns comunistas estão tentando convencer a população. Não, o filho não pode ser dos pais. Como, por exemplo, a lei da palmada. O que é a lei da palmada? Não é para proteger criança, porque para espancamento já tem lei. Por que não faz aplicar a lei da correção? Como é que chama? Do espancamento mesmo, né? Sim, a lesão corporal. A lesão corporal. Por que então não faz aplicar? Né? Tem que inventar uma lei da palmada, porque o que está por trás é a tentativa de tirar a tutoria, né, dos pais e passar para o Estado. Isso é a tentativa de se implantar o socialismo. Isso é ditadura, isso é totalitarismo. Você não pode deixar o seu filho ser do Estado. E dentro da igreja, a gente tem que parar com essa palhaçada de querer também usar essas mesmas táticas de ditadores para cima dos irmãos. Né? Falando, não, porque o ECA diz que tem que matricular. Então vai estudar, meu amigo, Constituição Federal, o Tratado Internacional de Direitos Humanos que o Brasil é signatário, e vai estudar as leis da sua igreja, que é o Código de Direito Canônico, que diz sobre isso. E não só o código, que tem inúmeros. Eu não estou aqui com e-mail, eu fiz um compilado dos cânones do direito canônico, já bastaria, mas ensinamentos papais, encíclicas, pronunciamentos papais, Carta do Direito da Família de João Paulo II, lá é muitíssimo claro, falando da primazia dos pais de optarem pelos meios com que querem educar seus filhos. Exatamente. Então, a igreja está falando. Outra coisa que eu não sabia, fiquei sabendo há pouco. A igreja, o representante da igreja na ONU se posicionou de maneira formal, exigindo que seja respeitado o homeschooling. Gente, o homeschooling já é uma realidade nos Estados Unidos desde a década de 60. Eu vi uma matéria agora... E vai muito bem, obrigado, né? Então, vai muito bem. Não é por isso que Harvard está atrás dos filhos de homeschooling, né? Pode pesquisar. Saiu no site Sempre Família agora, 30% dos seminaristas são filhos de homeschooling. É uma fonte vocacional a educação domiciliar. As melhores notas para ingresso em faculdade nos Estados Unidos é de filhos homeschooling. E eles já têm resultado de pesquisas, porque eles são muito práticos. E isso vai acontecer no Brasil também. Então, eles são muito práticos, eles têm resultado. Filhos de homeschool são mais sociáveis, porque é outro mito. A socialização. Outro mito gigante. Está aí o resultado de um país que já se implanta o homeschooling. A Europa já se implanta também praticamente, já tem mais de 60 países. Ou seja, os frutos estão aí para quem quiser ver. A palavra da igreja está aí para quem quiser entender. A lei está aqui para quem quiser entender. A pessoa só não respeita esse processo se ela for mal intencionada. Só uma pessoa que já está com a maldade no coração. Entendeu? Você não é obrigado a fazer homeschooling. O máximo que se tolera seria uma ignorância, mas ignorância também tem o seu limite de tolerância. Chega um momento que é mau caratismo. né? Porque a pessoa tem que ter a iniciativa de estudar e buscar a verdade. Então, o mínimo que eu preciso ter é honestidade intelectual para reconhecer realmente o homeschool. Ele é aprovado pela igreja, é reconhecido pela igreja e não é crime no Brasil, levando em consideração a hierarquia das leis. Sim, não é. Né? Então, gente, deixa cair por terra toda essa palhaçada que querem envolver as famílias homeschooling. Você não é obrigado a gostar, não é obrigado a fazer, mas você é obrigado a reconhecer que não é ilegal e não é imoral e que é aprovado e abençoado pela igreja. Para isso, Tiba, tem a ANED, né, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Isso, depois você coloca na descrição do seu vídeo
o meu Instagram, o meu Facebook. Eu desenvolvo esse apostolado que eu não cobro para orientar as pessoas que querem fazer homeschool. Porque eu não cobro as consultas. Então, se a pessoa eu estou querendo fazer homeschool para os meus filhos e eu preciso saber, então, a parte jurídica disso. Eu vou dar essa consultoria de graça, porque ótimo. É um apostolado. Eu acho que nós precisamos... O trabalhador é digno do seu salário. Exatamente. Né? O processo é outra história. Então, assim, portanto, se você tem o seu filho numa escola e deseja tirá-lo para fazer com ele a educação domiciliar ou homeschool, pode entrar em contato, nós vamos conversar, ou nós nos encontramos em algum lugar, ou nós fazemos uma videoconferência. Eu vou dar para as pessoas, isso é um propósito, é uma meta minha, eu vou dar para as pessoas essa consultoria inicial, vou oferecer para ela um materialzinho para que ela saia dali pelo menos com o mínimo de conhecimento, para quando o Conselho Tutelar bater na porta lá, ou o Ministério Público, você vai saber como se comportar, entendeu? Porque uma coisa que acontece, isso é muito interessante, o Conselho Tutelar geralmente ele chega, e até o Ministério Público, achando que você não sabe de nada. Mas, né? Mas quando você mostra para eles que vocês sabem, eles ficam nervosos. Porque eu acho que nem eles sabiam o que está acontecendo, qual que é a realidade. Infelizmente, às vezes existe, eu não estou dizendo que são todos, tá bom? Não quero generalizar e não estou apontando o dedo para ninguém. Mas é uma realidade. Às vezes, esses mesmos entes desconhecem o aspecto jurídico da situação que nós estamos vivendo. Então, quando você chega para ele e mostra, olha, na verdade não é isso, porque está acontecendo isso. É bom imprimir, inclusive, o sobrestamento. Então, eles se assustam, eles falam, opa, peraí. Algumas pessoas ficam até um pouco mais bravas, tentam dar uma carteirada ali, outra colar. Mas você só vai ser educado, nunca vai perder a cabeça, você vai ser uma pessoa elegante, fina, mas vai mostrar para ela o que está acontecendo. Então, você pode me procurar que essa consultoria, para deixar você pelo menos, no mínimo, preparada para isso, eu vou te ajudar, tá bom? Que bacana. Aí a gente agradece e pode ser um instrumento de Deus para muitas famílias essa nossa gravação. Sim. Que tem iluminado muita gente também. Pessoal, acho que é isso, né? É isso. Alguma outra dúvida? A gente já viu que não é crime, né? Que é amparado pela lei, que nós estamos obrigados a obedecer civilmente. Sim. Não é imoral, que a igreja reconhece e aprova essa liberdade dos pais. Não existe abandono intelectual, existe educação em casa, mas abandono intelectual não existe. Não existe. Aprendemos que Conselho Tutelar, Ministério Público, até mesmo futuro talvez processo, um possível processo, não é um bicho de 7 cabeças. Aprendemos que temos que guardar todo o material dos nossos filhos para comprovar que nós estamos mesmo educando em casa. O que mais? Que aprendemos que a Constituição fala sobre o direito dos pais também de educar. Hoje nós aprendemos Constituição, Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, tem Código Civil também. Código Civil, Código Canônico, né? Código Canônico, tem ECA, tem um materialzinho bacana para você pesquisar. E os livros, né, que vão nos auxiliar ao longo disso. Tem uma encíclica Divini Lius Magistri, eu acho, eu vou colocar na inscrição também. Sim. É uma encíclica muito boa que fala sobre a educação. Gente, o que tem de documento da igreja que fala sobre essa responsabilidade dos pais, essa autonomia de educar, é uma coisa impressionante. Baixe, vai lá na internet e procure Carta do Direito das Famílias de João Paulo II. Você vai ver, você vai ficar impressionado. Tá? Também a Carta do Vaticano para a ONU, defendendo o homeschooling, o direito das famílias cristãs de aplicarem o homeschool. Católico que é contra o homeschool está errado. Você pode não querer aplicar. Isso não é para todo mundo também. É para as famílias que se sentem capacitadas, que querem. Enfim, às vezes você está bem na sua escola, tá lá, seus meninos estão aprendendo, uma boa escola, tudo bem. Mas você precisa entender que o fiel católico, ele tem esse direito que não pode ser negado e que não cabe crítica aí, porque ele não está fazendo nada de errado. Eu acho, Tiba, que é importante também, às vezes, nós fugirmos um pouco do aspecto pedagógico, do aspecto jurídico do homeschooling, para alertar as pessoas que o Brasil só não é uma ditadura, na minha convicção,
porque Nossa Senhora não deixou. E o Estado, ele quer pegar o seu filho, ele quer moldá-lo ao seu bel prazer, porque o desejo do Estado é ser grande, é ser inchado, entendeu? Porque um Estado grande, ele consegue ser um Estado totalitário. E um Estado totalitário é uma ditadura implantada. Família fraca, exatamente. Estado forte. E como é que o Estado vai tentar ser forte em qualquer nação? É na destruição da família. E às vezes a destruição da família passa pelas escolas. Sim. Infelizmente, tá aí o BNCC, a base nacional repleta de gênero. Exatamente. Tá aí os livros didáticos ensinando promiscuidade para as crianças. Agora, tudo bem, você não tem vocação para homeschooling, mas você tem vocação para ser pai, ser mãe e vigiar o que ele está aprendendo na escola. E você tem obrigação de exigir da escola que não seja distribuído e ensinado gênero. É a lei que te garante isso. A lei te garante. Eles não podem ensinar ideologia de gênero, sexualização, erotização para sua criança. Sim. Então, isso é por lei. Vai e exige isso. Fique em cima. Tá bom? Exatamente. Assuma esse compromisso social, porque se destruírem as famílias, a sociedade está destruída consequentemente. Isso é um fato. Então a gente tem que entender isso também, Thales, porque às vezes a gente quer combater o homeschooling e não entende que a gente está fazendo um desserviço, porque com a família forte nós teremos como resistir a essa tentativa de monopólio, de totalitarismo, de esquerdização no Brasil. E isso não é de agora não, viu, gente? Isso já vem desde Marx e Engels. É antigo a estratégia. A estratégia, ela existe e está aí. Agora a gente vai comer uma pizza, gente. Se vocês não dão licença, a pizza já chegou, estou morto de fome. Isso aqui foi um vídeo especial, não costumo fazer vídeo assim, né? E tão longo também, mas foi um vídeo especial e que foi muito bom. Eu quero falar mais depois sobre essas questões, principalmente no que diz o Código de Direito Canônico, enfim. Mas foi uma luz muito boa. Obrigado, Thales. Imagina. Valeu. Estamos às ordens. E vamos falar mais sobre isso também mais tarde, principalmente sobre esse mito chamado a antissocialização do filho que faz homeschool. Que balela. Isso é uma besteira. Né? Maior besteira. Olhem os frutos dos países onde o homeschooling já é praticado desde a década de 60. Então, só não entende quem tem problema de cabeça. Né? Exatamente. Vamos em frente, que agora eu vou comer minha pizza. Um abraço. Valeu, tchau, Até tchau. mais.